Bom, até agora a gente viu alguns tipos de dados. Na verdade, a gente trabalhou com um tipo de dado só, que é o tipo numérico, no momento que a gente ficou fazendo conta, ficou aprendendo os operadores, ficou entendendo o que são variáveis, tá? Só que na programação a gente tem mais de um tipo de dados, que são esses tipos básicos aqui. Os booleanos, que eles representam true ou falso, eles só podem receber dois valores, que é o true, verdadeiro, false ou 1 ou 0, beleza? Dependendo de como você queira pensar. Os inteiros, que são os números sem fração, os números fracionários, ou os floats, que é um ponto, o ponto alguma coisa, nesse caso aqui 1.2, 2.9, 3.3, e o texto, que ele fica aqui entre aspas, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nessa apresentação, como que a gente pode escrever isso dentro do código. Okay? Então aqui a gente tem um exemplo dos números booleanos. Aqui eu declarei uma variável chamada lâmpada ligada. Então, como eu já disse, o boolean ou booleano, ele pode receber apenas dois tipos de valores, false ou true. Nesse caso aqui, essa variável representa uma lâmpada ligada e nesse momento a lâmpada está desligada, tá? Aqui, var maior idade, nesse caso aqui ele pode receber true ou false. Nesse caso aqui, essa variável indica a maior idade, porque eu coloquei aqui true, beleza? Então você precisa ficar bastante atento nessa questão. No JavaScript, tá? No JavaScript que a gente está aprendendo, a gente não precisa declarar o tipo dessa variável, colocando se ele é boolean, se ele é inteiro, se ele é... Enfim, você não precisa fazer isso, porque automaticamente essa linguagem de programação, no caso o JavaScript, ele já detecta pelo valor que você coloca aqui. Aqui a gente tem mais um exemplo de variável numérica, nesse caso inteiro, em que eu coloquei aqui idade, por exemplo, 21, e temperatura menos 5. É importante mostrar aqui que ele não tem só números positivos, ele também pode ter números negativos. Aqui um outro exemplo de número fracionário, né? Número de fração, em que eu coloquei aqui um valor de saldo e um outro valor qualquer, menos 25. É importante lembrar que esse ponto ele representa a fração, mas você não precisa colocar nada no milhar, tá? Então, de modo que você colocou 5.259 aqui, e isso aqui ficou o número escrito, corrido, sem você precisar fazer a separação do milhar. Lembre-se sempre que o número fração, os números floats, eles precisam desse pontinho aqui para separar a fração. Nesse caso aqui, ponto 32. Aqui o valor menos 25.00. Se eu quiser colocar desse jeito, eu também posso, beleza? E um texto que ele é representado pelas aspas aqui. Ela pode ser aspas duplas ou aspas simples. Para o JavaScript, para essa linguagem que a gente está utilizando, nada muda, beleza? Você pode colocar os dois jeitos que ele vai entender, beleza? Aqui dentro você pode colocar espaço, você pode colocar número, você pode colocar caractere especial, acento. Aqui é o seu texto, é como nós, seres humanos, entendemos, beleza? Você pode escrever o que você bem entender aqui, que o que você coloca de valor aqui é bem diferente, não tem nada a ver com o nome dessa variável. Aqui é o valor e aqui é o nome da variável, beleza? Então esses são os tipos de dados que a gente tem aqui no JavaScript, são os tipos de dados que a gente vai começar a utilizar daqui para frente. Então a gente vai até misturar, no caso, no programa que a gente estiver utilizando, eventualmente um tipo, como por exemplo, fale o nome do cliente e a idade. Então a gente tem dois tipos ali, que é tipo texto e tipo numérico, beleza? Então é isso, não deixe de acompanhar as próximas aulas, de avaliar, colocar sua pergunta no clã, beleza? E também compartilhar com a gente aqui a sua evolução. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima aula.